Olá, voltamos com o programa Notícia de Frente. São 6 horas e 35 minutos e vamos a mais uma participação ao vivo do repórter Oliveira Júnior, que agora vai trazer para a gente informações do governo de Mato Grosso, porque podem ter modificações no staff do governador Mauro Mendes. É isso mesmo, Oliveira Júnior? Cadê você? Apareceu aí na tela para a gente. Conta para nós, então, quais são as mudanças no staff do governo? Por enquanto são especulações, nada confirmado, né, Luciana? O fato é que o governador Mauro Mendes deve ter que trocar pelo menos 3 nomes do alto escalão já no começo de 2022. Isso porque 3 secretários devem deixar os cargos para serem candidatos nas próximas eleições. São eles Gilberto Figueiredo, da Saúde, Alberto Machado, da Cultura e Silvana Amaral. Mauro Mendes afirmou que já tem os nomes para substituí-los, mas fará o anúncio no momento certo. Gilberto Figueiredo é filiado ao Democratas, mesmo partido do governador, e é o homem de confiança de Mauro Mendes na saúde, tendo enfrentado crises como o fechamento da Santa Casa, a pandemia da Covid-19, tem feito um grande trabalho à frente da pasta. Alberto Machado é presidente do DEM em Cuiabá, por indicação de Mauro Mendes. Já foi chefe de gabinete do governador e atualmente é secretário de Cultura. E Silvana Amaral, do MDB, teve mais de 18 mil votos nas eleições de 2018, mas acabou como suplente de deputado estadual. Ele é secretário de Agricultura Familiar do governo de Mauro Mendes. E dependendo do prazo do que diz a lei, né, até o mês de julho eles teriam para se desincompatibilizar, já que as eleições ocorrem no final de ano, mas isso pode ocorrer antes do prazo, pelo menos é o que tende a acontecer, pelo que disse recentemente o governador Mauro Mendes. Já que eles exercem cargos políticos, teriam que deixar esses cargos para concorrer a vagas aqui na Assembleia Legislativa. Luciana, voltamos com você. Bom dia. Olá, Oliveira, obrigada pelas informações. Bom, Paulo Coelho, o Oliveira Júnior trazendo as informações para a gente das mudanças no staff. Vamos lembrar aqui que o governador Mauro Mendes até precisou segurar um pouquinho esses secretários, porque alguns aí queriam até mesmo deixar o governo para lá por dezembro. E o governador disse, epa, pera lá, ninguém vai sair do governo durante esse período aí de final de ano. Vamos empurrar isso para janeiro. Vamos começar 2022, então, com as mudanças, mas até finalizar 2021, eu preciso do meu time aqui. E isso, de fato, aconteceu. E agora, não é uma mudança porque o governador Mauro Mendes quer mudar as peças, né, desse tabuleiro dele importante, mas é porque os secretários têm pretensões políticas para esse ano de 2022. Vamos começar falando, Paulo, da pasta da saúde, tão importante diante dessa crise. A gente pode entender que a escolha desse novo nome deve ser de uma forma técnica, bem criteriosa, para substituir Gilberto Figueiredo? Eu acho que na Secretaria de Estado de Saúde tem nomes assim, estaria até um dos mais importantes lá, que é da adjunta de saúde hospitalar, não é? Do governo do estado de Mato Grosso, que é a Caroline Dobbs, salvo engano. O Gilberto tem vários nomes ali. O Gilberto, ele tem essa vontade de disputa eleitoral, ele surgiu, foi vereador, inclusive, muito bom vereador, só que depois, na gestão do Mauro Mendes, o Mauro Mendes o convidou, né, para ser secretário municipal de educação. E quis muito ser candidato, inclusive no pleito municipal de 2020, não é isso, aqui na cidade de Cuiabá, e por uma situação ou outra, falta de postura, enfim, acabou não prosperando. E agora vai sair para disputar uma vaga lá na Assembleia, um excelente nome, e que, aliás, está respaldado aí de assessores que possam ser indicados para ele, para o substituir, e terá, por consequência, o aval do governador, que o governador já disse isso, né, que deixará a cargo aí da indicação do próprio Gilberto. E essa situação. O Beto 2-1 também tem essa vontade aí de disputar, já tentou isso lá atrás também, né, vem tentando, teve uma votação boa e acha que deve arriscar de novo, né. O Silvano Amaral teve mais de 18 mil votos no pleito passado também para deputado estadual, não conseguiu êxito, ficou na suplência, vai tentar de novo, ele que é lá da região norte
do Estado. Por enquanto são esses 3 aí, mas exceto o Gilberto, os outros não posso dizer, mas apenas o Gilberto, pelo que eu sei, tem aí essa carta branca do Mauro Mendes para indicar o substituto. Os outros não sei, o Beto e o Silvano Amaral, mas são pessoas que já são recorrentes na disputa eleitoral. Bom, Kleber, qual que é a tua avaliação em relação, então, aos 3 secretários que deixam o governo? São saídas já conhecidas, né? Embora o Beto, ele assumia, mas no privado, mas não gostava de falar no público, inclusive aqui pra gente, né? A gente o entrevistou e ele, não, porque na verdade ele tinha um compromisso com o governador de não ficar falando no assunto fora do tempo, né? Prematuramente. E qual seria o tempo? O tempo seria agora mais próximo aí do prazo oficial de desincompatibilização, que é março, abril, 28 de março, mês de abril, por causa da pressão dos deputados sobre os secretários candidatos. O Gilberto também falou disso conosco aqui, na entrevista que ele nos concedeu na reta final da última semana do ano, né? Na penúltima, né? No dia 24, né? Isso, foi a entrevista do Gilberto. Também falou desse assunto, e que é um assunto assim, qualquer governo vai ter esse tipo de pressão de deputado acusando o secretário que é candidato de usar a máquina, de ter uma vantagem em relação aos outros. Isso não é novidade e não é verdade na maioria dos casos, né? Porque é óbvio que se a pessoa se destaca na atuação que ela estiver, aonde ela estiver, inclusive, ou é no governo, é numa entidade, é no movimento social, profissionalmente, às vezes, assim, quantas pessoas ascenderam para a política depois de ter uma carreira destacada como médico, como advogado. O Bezerra chegou na política por causa da atuação dele destacada como advogado, na época, inclusive, rábula, né? Porque quando as pessoas que ainda não eram formadas podiam atuar como advogadas, ali na região de Rondonópolis, como advogada de trabalhador rural sem terra, que nem chamava sem terra na época, né? Dali ele foi para a política. Outros saem, médicos, que aqui a gente tem vereadores que já foram vereadores aqui, praticamente, quase que exclusivamente pela boa atuação deles como médicos, né? Enfim, isso é da vida. E o deputado também tem a sua vantagem, porque ele é pago pelo contribuinte para fazer política. Olha que coisa boa, né? É um político que recebe do povo, da sociedade, para quê? Para fazer política, que é o que eles mais fazem. E não estou criticando, porque é necessário que tenha gente fazendo política, é necessário que tenha gente debatendo com a sociedade, estabelecendo contrapontos e tal, mas também tem que trabalhar, tem que produzir, né? Tem que aprovar leis, tem que fiscalizar, tem que fazer bem feito o trabalho para o qual eles foram eleitos também, não só fazer política. Então, eu acho que é normal esses 3 nomes aí. Acho pouco, viu, Luciana? Para um governo do tamanho do governo de Mato Grosso e para uma gestão exitosa, como a gestão do governador Mauro Mendes. A gente também o trouxe aqui no ano passado, ele pôde fazer um balanço antes foi até em primeira mão, né? Antes dele fazer aquele encontro com a imprensa para fazer balanço, ele já tinha feito uma prévia aqui conosco. Um governo com tantas realizações, me admira que ele tenha tão poucos candidatos. Eu acho que isso se deve muito à característica muito técnica e pouco política do governador Mauro. E também aí um aspecto negativo da pouca participação dos partidos políticos na gestão dele. Isso agora, essa conta chega, viu, Luciano? Essa conta chega, é um assunto que depois que o Paulo falar, quando você permitir, a gente volta nele, porque agora que começam as articulações para a formação de alianças, é que chega essa conta da pouca participação dos partidos na gestão. Aí fica aquele dilema. Se ele politiza muito a gestão, ele às vezes compromete as entregas, não consegue entregar muita coisa para a população. Mas se ele politiza de menos, ele melhora as entregas, mas depois não se viabiliza ou tem dificuldades para se viabilizar na reeleição. É um dilema de todo o governo. O Bolsonaro vive esse dilema quando ele aderiu ao Centrão, porque ele perdeu o discurso anticorrupção. Mas para quê? Para garantir governabilidade. Então é um dilema clássico
que poucos sabem a justa medida, a proporção que dá para cada coisa para poder ter sucesso nisso. Olha só, a gente precisa falar da Polícia Penal, mas antes, agora eu quero fazer uma pergunta que não dá para passar batido, viu, Paulo e Kleber Lima? Também agora, em relação a essa mudança do staff do governador, aumenta a pressão para que o governador possa, de fato, ter um posicionamento, eu vou para a reeleição? Quem está cobrando ele é o MDB, talvez a Janaína Riva, dizendo até o seguinte, olha, enquanto o governador não decide, fica empurrando aí, a gente pode estar desenhando aí um novo processo, quem sabe colocar o Wellington Fagundes para concorrer novamente ao governo de Mato Grosso. Paulo, você acha que o governador já chegou o momento dele se posicionar ou não? Ele sempre diz o seguinte, olha, lá para março eu vou falar de campanha, agora eu não vou falar, está cedo demais. E essa pressão do MDB, de alguma forma, pode fazer com que o governador se antecipe ou se posicione logo cedo, ou o governador não vai ceder a nenhuma pressão? É natural que se haja, ainda mais da deputada Janaína Riva, esse tipo de cobrança, né? O senador Wellington, inclusive, é um nome que está aí no páreo, que deve também, possivelmente, disputar, não é? E agora, não acho que seja a hora, não. Eu acho que o governo, ainda mais é uma característica do próprio Mauro Mendes, que nunca foi ávido por antecipar as coisas, e disse que lá em março vai tomar esse posicionamento. Até ontem nós tivemos a oportunidade de entrevistar no programa Opinião o secretário-chefe da Casa Civil. A gente perguntava justamente sobre isso, né, o Mauro Carvalho. Ele disse que, na opinião particular dele, o Mauro Mendes deve disputar a reeleição. Só que o governador pensa qualquer coisa menos em antecipar esse processo. E é natural que aliados políticos façam essa pressão aí. No caso da Janaína, mais especialmente ainda, porque o Wellington, além de ser senador da República, que está aí colocado no Senado, é também sogro dela. Então, não acho que esteja passando, tem coisa mais importante para tratar aí, ainda mais quando se trata de Mauro Mendes, que sempre deixou a coisa para a última hora. E olha que na última hora ele pode simplesmente dizer que não estou a fim de disputar. Será de verdade esse bilhete, Paulo Coelho? Eu vou perguntar então para você, Kleber Lima, porque eu vou lembrar aqui que existe assim um certo trauma, porque vamos lembrar quando o Mauro Mendes foi prefeito da capital, saiu com praticamente 80%, um pouco mais acima de 80% de aprovação, e foi uma surpresa para muitos o fato do prefeito então não ir para a reeleição. Será que paira ainda essa pulguinha atrás da orelha? Mauro Mendes pode repetir novamente o que fez na época que era prefeito daqui de Cuiabá, ou não? É uma pressão natural do partido e, de fato, o Wellington pode crescer os olhos para essa disputa? Você acha que pode ter, de fato, essa modificação, Kleber? Luciana, eu acho que são contextos absolutamente diferentes. Em 2016, o então prefeito Mauro Mendes, que também é empresário do ramo de construção, do setor elétrico, estava com o seu conglomerado empresarial em recuperação judicial. As empresas correndo o risco de quebrar, né? De falir. Então, assim, a última tentativa antes de permitir que as empresas falissem era a recuperação judicial. Sim. Ou era isso, ou era a decretação da falência. Então, a pressão que ele recebeu da família naquele contexto foi para salvar as empresas e por isso ele tinha que sair da política. Porque o Mauro é uma pessoa muito dedicada, né? Trabalhei com ele, as pessoas sabem disso. Pessoa muito dedicada e política é um negócio assim que, para quem gosta, e até para quem inicialmente não gosta, mas começa a fazer, acaba se envolvendo muito, deixando outras dimensões da vida em segundo plano. Empresas, família, relações de amizade, religião, porque a política vai sugando a pessoa o máximo que pode. Hoje isso não acontece, as empresas praticamente saíram da RJ, ou já saíram, vivem um outro momento, não haveria essa pressão, né? Para o Mauro Carvalho, hoje dizer, como falou para o Paulo ontem, que é a favor, o Mauro Carvalho em 2016 foi contra. Era ele e a dona Virgínia, basicamente, contra o resto do mundo. Eles venceram. E eles venceram do resto do mundo. Agora, eu quero falar mesmo desse assunto que você traz aqui da deputada Janaína Riva. Primeiro, vamos lá. Isso não é um posicionamento do MDB, é da deputada Janaína. Quem fala em nome do MDB nesse caso é o deputado Carlos Bezerra,
que está noutra linha. Inclusive, o Diário Oficial de ontem trouxe uma batelada de nomeações aí, de gente do PMDB. O PMDB está tudo very, very good, está tudo certinho ali com o governo, está tudo... A deputada Janaína, entretanto, ela está ajudando a patrocinar um lance muito arriscado. Na última semana do ano, o senador Wellington mandou ele próprio, do celular dele, para muitas pessoas, uma pesquisa interna dele, que era interna dele, e até 31 de dezembro não precisava registrar. De primeiro para cá, precisa registrar para publicar. Por isso que eu não vou nem falar números. Mas essa pesquisa, que era uma pesquisa relativamente antiga, que ela é do início de dezembro, foi publicada depois do Natal. Ela dava o senador Wellington, presta atenção no que eu vou falar para você, se você não viu, dava o senador Wellington empatado tecnicamente com o governador Mauro Mendes para o governo. E para o Senado dava ele com 30 pontos quase de vantagem sobre o segundo colocado, que é o deputado Nery Geller. Aí é que está a jogada. O Wellington, o senador Wellington, e aí a deputada Janaína, como nora, genra, eu ia falar genra, como nora, estão fazendo um abafa, um parigato com o Mauro Mendes, para tentar, e isso está soando para setores próximos ao governador como chantagem. Olha, se você não apoiar o Wellington para senador, o Wellington vai disputar com você, e ele está empatado com você, 3 pontos a diferença, acredite se quiser, 3 pontos a diferença. Então, assim, numa tentativa de pressionar o governador para o governador abrir mão da tendência natural dele, que é o apoio ao deputado Nery Geller, para apoiar o Wellington Fagundes. E essa composição do Mauro com o Wellington, ela aparentemente seria um caminho para liquidar a fatura, né? Mas ela é de muito difícil viabilização, porque o Wellington hoje está no partido do Bolsonaro. E os bolsonaristas raiz de Mato Grosso não deglutem, não aceitam, não toleram muito o Wellington Fagundes. Então o Wellington Fagundes está meio alma penada nesse momento. Mesmo estando vinculado legalmente ao presidente, ele não goza da simpatia dos bolsonaristas e também não é uma pessoa de confiança aqui no grupo do governador Mauro Mendes, porque vamos lembrar um pouquinho, tudo bem que brasileiro tem memória curta, mas nem tanto, o Wellington disputou o governo com o Mauro Mendes 3 anos atrás. Onde houve troca de farpas violentas, né? Muito grande. E ele estava longe do governo, então ele não estava ao lado do governador nos principais momentos do governo. Então esse casamento agora é um negócio difícil de acontecer. Por isso essa pressão que a deputada Janaína patrocina aí, usando o MDB, mas não é bem assim. Ok, Kleber, olha, fiquei aqui surpresa, né, porque eu não tinha realmente essa informação, mas depois vamos falar um pouquinho disso, como afeta também Nery Geller, essa vaga ao Senado, porque aí tem um outro cenário, né? Como? O Nery Geller. Pois é. Aí daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, Agora. Inclusive a gente tem até um VT, tá? E aí vamos fazer o seguinte então, bom, já que a gente entrou nesse assunto, para que as pessoas possam entender melhor e a gente também acabar de desenhar esse cenário, vamos chamar então o VT para a gente entender como isso afeta então Nery Geller. Vamos lá. O deputado federal do PP, Nery Geller, confirmou que entrou em contato com o senador Jaime Campos para buscar apoio nas eleições ao Senado neste ano de 2022. Ele integraria a chapa do governador Mauro Mendes, que é candidato à reeleição. A investida seria, na verdade, uma estratégia de Nery Geller para tentar garantir apoio ao governador. É importante ressaltar que Geller já tem apoio do MDB e do PSD. Por outro lado, Wellington Fagundes, também possível candidato, acabou se fortalecendo com a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Geller disse que pretende conversar de forma oficial com Wellington Fagundes, justamente para evitar este confronto nas urnas. Com imagens de Benedito Costa e apoio técnico de Victor Camargo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Bom, Kleber Lima e Paulo Coelho, aí nós vimos o posicionamento, são conversas intermináveis. Tem uma aposta aí do que pode acontecer? Está cedo demais? Está cedo porque política é isso mesmo, é a arte, o combustível da política é a saliva, né? É a conversa. Então,
O que pode atrapalhar um pouco ou antecipar a definição são erros nesses lances como esse que eu apontei do Wellington Fagundes. Porque o Mauro não funciona bem com esse tipo de pressão, com chantagem. Né? Vamos lembrar que a última tentativa de chantagem assim, mais clara, ou a primeira, né? Vamos colocar assim, acho que fica melhor, porque eu não acompanhei mais assim, tão de perto o Mauro Mendes. Mas a primeira grande chantagem que ele sofreu, ele enfrentou e a pessoa pagou com o mandato, que foi o então presidente da Câmara de Cuiabá, o João Emanuel Moreira Lima, que por acaso era... Aí vai parecer que eu estou pegando no pé dela, mas ó, Janaína, ó, love you, não tem nada a ver, eu só lembrei, são só coincidências históricas, né, ou semelhanças. João Emanuel, na época, era marido da deputada Janaína, então... peitou, chantageou para aumentar repasse de 12º, o governador não aceitou, porque ele não aceita isso, não é da natureza dele, ele não é político nato, o Mauro, entendeu? E ele é brigão também, ele é assim, quando ele faz aquele gesto assim, tem uma foto dele que eu adoro, quando ele põe a mão na cintura assim, e franze a testa e faz o beijo assim, igual eu tô fazendo aqui, menino, sai de perto que aí não tem mais acordo, viu? Ninguém, nem da família não encosta, porque ele está enfesado. E aí, esse tipo de jogada pode precipitar uma definição. Lembrando que o governador esteve, nós tratamos disso aqui naquele comício, né, que a gente batizou aqui de comício, que o Neri fez lá em Rondonópolis, em novembro, na chácara do deputado Nininho, que tinha lá 50 prefeitos, mais um tanto de vereadores, inclusive o prefeito Zé do Pátio, que chamou a atenção, esteve presente, prestigiando. Então, tudo caminha pela vontade do governador, que ele apoie o Neri Geller. E um último argumento aqui, para que o Paulo possa falar também. O Wellington já entendeu que, ao contrário do que todo mundo esperava, inclusive eu cheguei a falar isso aqui, porque eu tinha essa expectativa, eu falei, bom, agora, a gente até nos bastidores aí, entre os analistas, a gente falava muito o seguinte, o Wellington tem estrela, porque ele já estava praticamente fora da disputa, fora do palanque do Mauro, ele não se viabilizava quando cai essa filiação do Jair Bolsonaro no partido. Então, isso restaurava ele, salvava o mandato dele, mas ele já percebeu que não é bem assim, porque não está dando liga. Ou seja, só o Bolsonaro não é suficiente para eleger o Wellington Fagundes. Por isso, essa jogada insistente e perigosa dele, de alto risco, de pressionar o governador com a ameaça de ser candidato a governador, para ver se o governador abraça a candidatura dele. Aí sim, aí ele está garantido. Porque aí também fica, né, fica mais aí ele pensa que assim ficaria garantido. Já o Neri acha que peita assim mesmo, que tem condição. Por quê? Porque tem uma base melhor. E aí, Paulo Coelho, você acha que vai rolar esse abraço afetuoso, então, de Mauro Mendes ao Wellington Fagundes, ou você não acredita nisso? Eu acho que não. Eu acho que não vai rolar e está numa situação muito difícil o senador Wellington por conta disso, né? Aí, eu concordo plenamente com o que o Kleber falou aí. E aí finalmente, é a primeira vez. Não, concordo. Na questão da análise política, assim, eu concordo quase sempre, né? De vez em quando a gente dá uma mudar. Olha, a pergunta que eu faço e que eu ouço muito nos bastidores é assim, qual que capitalizaria mais candidatura para A ou para B, para o Wellington ou para o Neri? O governador Mauro Mendes ou o Jair Bolsonaro? Se o Jair Bolsonaro abraçasse o Wellington Fagundes, até por conta da legenda, e seria somente por causa da legenda, seria um baita candidato a qualquer cargo que seja, que fosse, né, especialmente para o Senado. Mas não é o caso e não vai acontecer. Não vai acontecer porque o histórico diz isso e a base, ou pelo menos o métier bolsonarista, não vê o Wellington com bons olhos. A gente observa isso, isso é nítido, isso é claro. Agora sim, a pergunta que eu faço, que eu deixo, inclusive até para o próprio Kleber, que conhece muito de política, do tabuleiro político, é quem transferiria mais votos, não é? O Mauro Mendes, se ele abraçar realmente, e Mauro não abraça o Wellington,
ou o Bolsonaro, e Bolsonaro não abraça o Wellington. Não quer dizer que ambos abraçariam o Neri. O Mauro até acha que sim, seria natural, né? Agora, o Bolsonaro também não, teria uma terceira via aí, que eu não sei quem seria, mas aí ficaria de forma, uma saia justa para o presidente, já que a tendência natural seria ele apoiar alguém do PL. Tá certo, então, Paulo Coelho. Olha só, gente, as mensagens estão chegando aqui e eu preciso abrir espaço para você. Vamos lá, então, a primeira mensagem do dia. Vamos a elas, então. Bom dia. Quem apoiar o Mauro é porque é da mesma laia dele, tirano. Não queremos esse governador para governar Mato Grosso. Fora Mauro Mendes. Os cuiabanos já estão cansados de você. Deve ser servidor com toda certeza, né? Vamos lá. Bom dia. Meu nome é Rosalina, eu não assisti a notícia de frente porque eu não sabia que tinha, mas agora assisto todos os dias. Parabéns, Rosalina, pelo programa. Vocês mostram a verdade, esse governo federal é um desmonte na governabilidade. Bom dia, obrigada então pela nova audiência. Continue conosco. Rosalina, que nome bonito. Aqui a Rosalina é assim, né? Os nossos espectadores aqui são os melhores. Opa, com certeza. Bom dia, bancada. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Olha, eu diria sempre, porque isso é a peste do fim dos tempos. Não adianta discutir, se esquecer que Deus também ajuda, de Rondonópolis. Olha, pois é, Deus em todo momento mesmo. Agora, amém. O fim dos tempos é pregado já há muito tempo, desde que Jesus veio. A gente não sabe quando o fim vai chegar, Deus é né? bom. Nós temos... Deus não quer o mal de ninguém, não. Não, mas enquanto o apocalipse não chega, nós temos o compromisso feito até por Deus, da gente ser alguém melhor e de lutar pelo ser humano. Por isso que eu digo, Deus opera em todos os setores, na medicina, porque eu acredito que a inspiração vem lá do alto, viu? Assim como na engenharia, assim como na comunicação, eu acredito que aquele que busca a verdade e busca ajudar o próximo, é porque tem Deus no coração. O nosso papel realmente é transmitir essa mensagem de Deus, né? Os desígnios de Deus. São Cosme e São Damião são considerados padroeiros dos médicos, né? Kleber? Eles eram médicos, eram considerados médicos. Cosme e Damião faziam as curas. Né? Exatamente. Bom dia, Luciana. Eu sou Vilmar de Cuiabá. Fala para esse cidadão Paulo aí que nós não estamos questionando o direito de ir e vir, estamos questionando o direito de se proteger. Eu quero ser protegido, então as pessoas têm que se proteger para me proteger. Igual eu vacinei, eu vou proteger outras pessoas. Olha, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, ele é a favor da vacina e ele quer que as pessoas se vacinem porque assim elas se protegem e ajudam também a proteger o outro, Paulo. Olha aqui, bom dia, eu sou a favor da audiência pública, quero ouvir a opinião de outros médicos. A gente começou essa edição falando dessa audiência pública que vai ser realizada em Brasília para falar da vacinação de crianças. Bom dia, bancada, concordo com o Paulo, falar em passaporte de vacina, defender o passaporte é pura demagogia barata, até porque quem decide é a Suprema Corte. Então, uma lei estadual sobre esse tema será declarado inconstitucional. Mas é importante que todos os brasileiros tomem a vacina. É o Eduvaldo Carlos, lá do bairro São Mateus de Várzea Grande. Só fazer uma adenda aí que ninguém aqui, pelo menos eu, não me coloco como... Eu já falei ontem aqui, vou falar de novo. Eu sou vacinista. Eu só defendo que o debate seja claro, que não haja arbitrariedade na questão toda. Essa questão de impor é coisa de tiranete. Eu não acho que tem que ser assim, não. Eu acho que a coisa tem que ser... A audiência pública, por exemplo, que vai ter em Brasília, é um exemplo disso. A discussão, a de lá se oxigena a conversa e se tira um encaminhamento, seja para um lado ou para o outro. Mas tem que ter a discussão, tem que se permitir inclusive, opiniões diferentes. Kleber Lima, por favor, você tem uma notícia aqui triste para trazer para a gente, é isso? Uma perda? Infelizmente, faleceu ontem em Cuiabá o empresário Everaldo Achar. Ele era conhecido como VV, um empresário aqui importante, família Achar aqui é uma família importante em Cuiabá. Ele era um dos remanescentes da família que teve anos de glória aqui na área de construção civil, que eles atuavam. E ele desencarnou ontem, ele foi encontrado em casa, ele estava com sintomas de gripe no dia anterior. Amigos próximos
estavam tentando convencê-lo a levar no hospital, a tomar a vacina, a ter a dose de reforço. Ele não quis tomar vacina, não quis ir no hospital, ficou em casa, disse que estava bem, era uma gripezinha, se trancou em casa. Ontem, as pessoas preocupadas com ele, que não dava sinais de vida, foram até a casa, estava tudo fechado ali no Santa Isabel. Chamaram a polícia, arrombaram a casa e, infelizmente, já o encontraram sem vida há pelo menos, segundo a Politec, há pelo menos umas 14 horas, né? Já havia, quando ele foi encontrado. E ainda não existe um laudo definitivo para saber a causa da morte, se foi gripe, se foi Covid, o que foi. O fato é que a gente tem hoje que usar isso, por isso que eu trouxe esse assunto, para alertar que no mundo já está havendo essa dupla reinfecção de gripe com coronavírus juntas, né? Tá até um nome novo aí que eu não me lembro agora, que é um risco a mais. Então não existe gripezinha nessa fase, gente, né? Tá com sintoma de gripe, procura um médico e é o correto a fazer. E também registrar, Luciana, a gente falou ontem no falecimento do Lino Rossi, no dia 31 de dezembro. No mesmo dia, a gente se esqueceu de falar que faleceu o desembargador aposentado Munir Feguri. Né? Então, assim, estender ao Judiciário mato-grossense, a família do Munir Feguri, os nossos pêsames também aqui, expressar as nossas condolências pelo seu passamento. Ok, Kleber, obrigada. Duas notícias tristes, viu? Ficam aqui os nossos sentimentos. Bom, vamos para um rápido intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso, a gente vai para a Avenida Historiador Rubens de Mendonça. Vamos ver como está o trânsito nesse momento pesado, hein? 7 horas e 7 minutos. Vai com Deus, gente, vai com fé e tudo dará certo.